Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos detalhar um pouquinho sobre os acidentes ósseos que compõem a tíbia, o segundo osso mais longo do nosso corpo. A tíbia está localizada na porção mais medial da perna, é a porção distal, a coxa no membro inferior. Então, como a tíbia é um osso longo, mais uma vez, os ossos longos eles possuem sempre um corpo entre duas epífises. A epífise proximal da tíbia se articula com os côndilos do fêmur. A epífise distal se articula com os ossos do tarso. Além disso, a tíbia ela se articula com o osso mais lateral da perna, a fíbula. Nós temos aqui uma vista anterior e mais próxima da epífise proximal da tíbia. Observem que a epífise proximal é bastante larga, formando essas duas estruturas, uma medial e uma lateral, que são os côndilos da tíbia. O côndilo voltado para a linha mediana é o côndilo medial, e o côndilo voltado para fora, ou que se afasta da linha mediana, é o côndilo lateral. Os côndilos da tíbia se articulam com os côndilos do fêmur. E sua porção superior, a sua epífise proximal, é mais achatada, também conhecida como platô tibial. O platô tibial, na região dos côndilos, formam faces articulares. E nessas faces articulares nós vamos encontrar os meniscos, estruturas formadas por fibrocartilagem e que melhoram o encaixe entre os côndilos da tíbia e os côndilos do fêmur. Entre as faces articulares dos côndilos, nós temos uma eminência. Essa é a eminência intercondilar. Nessa eminência, nós vamos ter a inserção dos ligamentos cruzados do joelho e também de parte dos meniscos. A eminência intercondilar possui dois tubérculos, duas projeções ósseas. O tubérculo próximo ao côndilo medial é o tubérculo medial e o tubérculo próximo do côndilo lateral é o tubérculo lateral. Eu vou inclinar agora a tíbia anteriormente para a gente ter uma visão superior da região do platô tibial. Observem que à frente da eminência intercondilar nós temos uma área mais rugosa, denominada de área intercondilar anterior. Nesse local nós também temos a inserção dos meniscos e de alguns ligamentos. Na parte posterior, em relação à eminência, nós vamos ter a área intercondilar posterior, também local de inserção de meniscos e ligamentos. Voltamos agora à epífise proximal em sua vista anterior. Observem que na região mediana da tíbia, entre os côndilos, nós temos uma elevação rugosa. Essa é a tuberosidade da tíbia, local onde se insere o ligamento patelar, que se fixa ao tendão do músculo quadríceps femoral. Vamos passar agora a uma vista posterior dessa região da epífise proximal. Nessa vista posterior, observem que aqui nós temos o côndilo lateral e o côndilo medial, com suas faces articulares lá no platô tibial, e vejam que além da face articular lateral, o côndilo lateral também possui uma outra face articular na sua porção póstero-lateral. Essa face articular, ela forma uma articulação com a fíbula, a articulação tibio-fibular proximal, e é denominada de face articular fibular. Nessa vista posterior, a gente consegue visualizar mais uma vez a área intercondilar posterior, posteriormente aos tubérculos intercondilares. Então, aproveitando que nós estamos aqui na epífise proximal, vou mostrar para vocês como que os côndilos da tíbia se articulam com os côndilos do fêmur, formando parte da articulação do joelho. Lembrando que a articulação entre a patela e o fêmur também forma a articulação do joelho. E agora, na vista posterior da epífise proximal, vamos mostrar para vocês a articulação entre a cabeça da fíbula e a face articular fibular nessa epífise, próximo na verdade, inferiormente e posteriormente ao côndilo lateral. A diáfise, um corte transversal, é praticamente triangular. Nessa vista anterior, nós estamos vendo aqui uma margem anterior, que é formada pela união das duas faces e que formam essa porção mais anterior da tíbia. Aqui nós temos a face medial e a face lateral. A face lateral está voltada para a fíbula e a face medial é praticamente subcutânea. Inclusive a gente consegue palpar uma boa parte dessa região logo abaixo da pele da perna, na sua porção mais medial. Já a face lateral, ela é recoberta por músculos. Quando eu viro assim, para a região mais lateral, nós temos uma outra margem. Essa margem recebe também uma membrana interóssea, da mesma forma que a gente viu lá na região do antebraço. Essa membrana interóssea forma uma articulação fibrosa com a fíbula, a articulação tibio-fibular mediana, que é uma sindesmose.
Antes de seguirmos lá para a epífise distal, voltei aqui para a epífise proximal nessa vista anterior para mostrar para vocês, nessa vista posterior, uma outra estrutura importante. Essa linha rugosa na face posterior, né, da junção entre a diáfise e a epífise proximal da tíbia. Aqui nós temos a linha para o músculo sóleo, um local de inserção do tríceps sural, né, de um dos ventres do tríceps sural, um importante músculo relacionado à flexão plantar, aqui no membro inferior. Agora, vamos descrever os principais acidentes ósseos localizados lá na epífise distal, a região que se articula com o tarso e também com a porção distal da fíbula. Estamos agora, pessoal, numa vista anterior da epífise distal da tíbia. Observem que ela também se alarga um pouco menos do que a epífise proximal, né? E ela possui essa projeção pontiaguda voltada para a linha mediana. Esse é o maléolo medial. O maléolo medial, ele também é subcutâneo, facilmente palpável na região do tornozelo, né, no seu lado medial. Na epífise distal, nós vamos encontrar duas faces articulares que vão especificamente se articular com a tróclea do talos, o osso mais superior do tornozelo, né, do tarso. Relacionada ao maléolo medial, nós temos a face articular do maléolo medial e relacionada, né, à epífise distal como um todo, nós temos a face articular inferior. Em uma vista lateral, vejam que nós temos uma depressão em forma de letra C na borda da epífise distal, da tíbia. Aqui nós temos uma região que vai formar a articulação distal com a fíbula. Essa estrutura é denominada de incisura fibular e forma a articulação tíbio-fibular distal. Em uma vista posterior, vejam que nós temos também uma depressão de forma linear na epífise distal. Nesse local, nós temos o local de passagem do tendão do músculo tibial posterior. Então, esse é o sulco para o tendão do tibial posterior. Então, para finalizar a nossa aula, eu volto aqui nessa vista anterior da epífise distal da tíbia. Vou virar aqui nessa vista lateral para a gente poder visualizar a incisura fibular. E vejam como a fíbula se articula com essa região, né, da tíbia.